Fala designer, nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre máscara. Já estou aqui com o Photoshop aberto e eu vou tentar explicar de forma bem rápida o que é máscara, né? Que a gente tanto fala aí nos vídeos e os designers também sempre estão utilizando. A máscara é um efeito ou uma forma de edição que permite que você altere um elemento, uma imagem, e se você não estiver satisfeito com o resultado final, você consiga voltar atrás. Eu vou explicar fazendo que fica mais fácil de você visualizar o que é a máscara. Aqui eu tenho uma imagem, né, de um modelo. Vamos supor que eu queira remover o fundo dessa imagem. Ela é uma imagem que já está como objeto inteligente, porque eu trouxe ela, né, de outro lugar. E vamos supor que eu queira remover o fundo. Para eu remover o fundo, eu posso transformar ela numa imagem normal. Vim aqui em rasterizar camada. Vim aqui nessas ferramentas aqui de seleção, eu vou na ferramenta de varinha mágica. Dou um clique aqui no fundo. Como essa imagem tem um fundo que é claro e contrasta com a imagem do modelo, vai ser mais fácil eu remover o fundo. Se fosse um fundo com mais informações, talvez a varinha mágica não funcionasse. Mas nesse caso aqui ela vai funcionar melhor. Então eu dei um clique no fundo, vou em Delete e excluir. O problema de trabalhar dessa forma é que em determinado momento da arte eu posso querer, sei lá, voltar com fundo. Então a gente usa a máscara para a gente conseguir voltar à edição de uma imagem. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um Ctrl Z e vou deixar minha imagem como objeto inteligente. Agora eu vou fazer a mesma seleção. Ela selecionou o fundo e ao invés de eu deletar, até porque não dá porque é um objeto inteligente, eu seleciono o fundo, venho aqui em selecionar, inverter e agora eu clico em adicionar máscara e eu removi o fundo. Porém, se vocês notarem aqui na minha parte de camadas, ela está mostrando aqui o que foi apagado da minha imagem. A minha imagem continua a mesma, ela está com fundo e está com a imagem aqui do modelo. Porém, ela está mascarada. Essa parte preta aqui é a máscara. Ela removeu o fundo, mas o fundo continua ali. Como eu faço para retornar? Por exemplo, eu fiz uma seleção que deu errada. Você vai selecionar aqui em camada a máscara, vai vir aqui em pincel e aí ele vai estar sempre no preto ou no branco. Se você selecionar a cor preta, na hora que você passar aqui o pincel, ele vai continuar apagando, que é como se eu estivesse apagando aqui nessa página. Então, ele vai continuar apagando a imagem. Aí, vamos supor que, não, eu não quero assim. Você vai mudar para a cor branca, clica aqui. E aí, você volta à configuração inicial da imagem. Ó, eu volto com fundo. Então, é para isso que serve a máscara. Eu vou dar um outro exemplo aqui que a gente usa bastante em criação de arte. Eu tenho um logotipo aqui na camada e eu quero fazer um efeito em que esse rapaz fique entre essas linhas aqui. Então, como que eu posso fazer? Eu vou criar aqui uma máscara nessa camada aqui de logotipo. Vou vir aqui com o pincel na cor preta onde eu quero apagar. Eu quero que ele esteja dentro desse logotipo, né? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Não vai ficar muito certinho, mas depois eu vou corrigir. Eu faço a seleção para que eu não erre aqui na hora de apagar aqui na máscara. Lembrando que a máscara precisa estar selecionada aqui na parte de camadas. Vou fazer uma seleção aqui embaixo também. Vou apagar aqui. E agora, para eu corrigir essa parte aqui, eu vou fazer uma seleção de novo do meu fundo. Com a varinha mágica, eu clico aqui no fundo, já selecionei, vou inverter, porque eu quero que selecione o menino aqui, o rapaz da foto. Eu clico aqui em selecionar, inverter, e agora eu volto aqui na minha camada de máscara, com o pincel em branco, eu pinto aqui próximo, ó. Opa, errei. Na verdade, a seleção é invertida mesmo, do fundo. Então, eu volto aqui na máscara e pinto próximo aqui, ó. Ele vai fazer o corte certinho.
Vou inverter novamente a minha seleção, porque agora eu quero apagar essa parte aqui, ó, do ombro. Vou botar o pincel preto, que eu quero apagar, né? Volto aqui na minha ferramenta de retângulo e tá aí. Eu consegui fazer o efeito como se a marca estivesse passando por trás e vindo aqui pela frente. Aí depois vocês podem, né, colocar sombra, enfim. Vou remover aqui o fundo pra gente finalizar essa aula, aplicando máscara também aqui nessa imagem. Venho inverter e pronto. Agora eu vou adicionar um fundo, uma cor sólida. Essa seleção que eu fiz, ela não ficou tão perfeita aqui, ó. Vou deixar esse verde aqui. Se vocês repararem, não ficou tão perfeita. É para isso que serve a máscara. Você volta aqui, né, nessa máscara que você fez, e aí você vai fazer uma nova seleção ou vai apagar a parte que, por exemplo, aqui na orelha dele, ó, a minha seleção não ficou tão boa. Então, eu clico aqui na minha máscara, volto aqui com o pincel na cor que eu quero mostrar, que é o branco. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel e vou corrigindo aonde ficou com esse erro. Existem outras formas da gente fazer uma seleção para ficar ainda mais refinado, para o cabelo ficar com um recorte perfeito, mas nós vamos deixar para a próxima aula. Essa foi a dica desse vídeo e eu te espero no próximo.